Bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, tenho 49 anos, sou pardo, tenho cabelo militar e olhos castanhos e estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. Muito bem, meu caro aluno vestibulando. Na aula de hoje estudaremos a geometria espacial métrica, mais precisamente um corpo redondo, um sólido de revolução chamado de cone ou cone circular, ok? Vamos então à definição de cone. Observem só. Cone é um sólido geométrico circular que possui uma base circular e um ponto situado fora do plano da base, chamado de vértice. Ele é classificado como um corpo redondo por ter um círculo como base e por ser gerado pela rotação plena, uma rotação de 360 graus de um triângulo em torno de um dos seus lados. Vou apresentar para vocês agora os elementos principais do cone. Então, o cone nós temos o raio da base, já que a base é um círculo, a base é uma figura circular, a altura do cone é a distância do vértice, ponto fora da base, até o plano da base, e a geratriz é um segmento de reta que tem uma extremidade no vértice da base e a outra extremidade na circunferência da base, segmento esse chamado de geratriz, ok? Nós temos então o eixo do cone como sendo uma reta que passa pelo vértice do cone, bem como o centro da base. Vou apresentar para vocês a classificação do cone com relação à posição do eixo. Então, se o eixo do cone fizer um ângulo agudo, ou seja, fizer um ângulo menor que 90 graus com o plano da base, ele é chamado de cone oblíquo. Por outro lado, se o eixo do cone formar um ângulo de 90 graus com o plano da base, ele será chamado de cone circular reto. Vamos agora apresentar justamente a denominação, a classificação que eu acabei de dar para o cone reto e o cone oblíquo. Então, vocês observem aqui do meu lado, né, a rotação plena de um triângulo retângulo, é por causa disso que o cone circular também é chamado de cone de revolução, por ele ser obtido pela rotação plena do triângulo aqui no vídeo, em torno de um dos seus lados, no caso o cateto desse triângulo retângulo. Vou apresentar agora a planificação do cone reto. Observem que a lateral do cone, quando planificado, ela vai dar origem a uma figura plana chamada de setor circular, e a base um círculo. Então, o cone planificado, ou seja, as superfícies do cone colocado no plano, constitui um setor circular e um círculo. Observem pela figura. Muito bem, vamos então agora às expressões para o cálculo de áreas e volumes no cone. Lembrando que o cone que normalmente consta em prova, né, provas da UEA, é o cone reto. O cone circular reto é aquele cujo eixo do cone forma 90 graus com o plano da base, beleza? Então vamos lá. Com relação a áreas e volumes, eu vou apresentar para vocês primeiro a área da base, lembrando que por definição o cone tem uma base circular, sendo a base circular, a área da base é a área do círculo, π vezes r ao quadrado. Ok? A lateral de um cone, conforme foi observado na planificação, é a área de um setor circular. A área do setor circular, que constitui a lateral do cone, é dada por π vezes r vezes g, onde r é o raio da base e g é a geratriz. A área total é a soma da área lateral com a área da base. Fazendo aí o processo de fatoração, fator comum, a gente chega à conclusão que a área total é π vezes r, que multiplica entre parênteses r mais g, lembrando que g é a geratriz do cone. Tudo bem? Com relação ao volume do cone, o volume do cone pode ser calculado pela expressão 1/3 da área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura h. Ok? Então, dado um cone circular reto, o volume do cone vai ser dado por essa expressão 1/3 da área da base, vezes a altura. Ok? Vamos à primeira questão. Um cilindro circular reto, com 7,5 centímetros de altura, possui a mesma área lateral que um cone circular reto, cuja geratriz mede 10 centímetros. Considere que a área lateral do cone é dada por área lateral é igual a π vezes r vezes g, em que g é a geratriz do cone e r é o raio da sua base. E que a medida do raio da base do cone é 2 centímetros maior do que a medida do raio da base do cilindro. O volume desse cilindro supera o volume do cone em letra A, 20 π centímetros cúbicos, letra B, 22 π centímetros cúbicos, letra D, 24 π centímetros cúbicos, letra D, 26 π centímetros cúbicos e letra E,
28 π centímetros cúbicos, ok? Vamos à resolução da primeira questão. Vamos lá. Ora, por hipótese, nós temos dois sólidos. Nós temos um cilindro e nós temos o cone, ok? O cilindro circular reto foi nos informado que a altura dele é 7,5 centímetros e o raio da base desse cilindro eu chamei de R. Tudo bem? Também foi dado a geratriz de um cone circular reto como sendo 10, e a outra informação dada no exercício é que o raio da base do cone é 2 centímetros maior do que o raio da base do cilindro. Portanto, se o raio do cilindro for R, o raio da base do cone é R mais 2. Tudo bem? Também foi dito no exercício que os dois sólidos de revolução, tanto o cilindro quanto o cone, têm a mesma área lateral. Então, a área lateral do cilindro, 2π vezes R vezes H, onde H é a altura dele, que por hipótese é 7,5. A área lateral do cilindro do cone visto hoje é π, que multiplica R vezes G. Π, o raio da base do cone é R mais 2 e G, a geratriz do cone, ok? Dividindo por π dos dois lados e multiplicando 7,5 por 2, eu vou ter 15R do lado esquerdo, fazendo a distributiva 10 vezes R, 10R, 10 vezes 2, 20. Então, nós estamos diante aqui de uma equação do primeiro grau para acharmos o raio do cilindro. Ora, subtraindo de 10R dos dois lados, eu tenho que 15R menos 10R dá 5R, 5R igual a 20. Dividindo por 5 dos dois lados, eu chego à conclusão de que o raio da base do cilindro vale 4 centímetros. Ora, se o raio da base do cilindro é 4, o raio da base do cone é 6, que é 4 mais 2. E aí, então, eu destaco um triângulo retângulo pitagórico, onde, quando eu usar o teorema de Pitágoras, eu vou chegar à conclusão de que a altura desse cone é o quê? 10 elevado ao quadrado, H ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, eu chego à conclusão de que a altura do cone é 8 centímetros. Vamos, então, agora calcular os volumes, porque ele pede em quantos centímetros cúbicos o volume do cilindro supera o volume do cone. Então, o que eu fiz? Calculei o volume de ambos. Volume do cilindro, área da base, π vezes R ao quadrado vezes a altura. Fazendo esse cálculo, a gente chega à conclusão de que o volume do cilindro é 120 π. Lembrando que 4 ao quadrado é 16, vezes 7,5 dá 120, ok? Vamos, então, agora ao volume do cone. O volume do cone, que eu estou chamando aqui de V2, 1/3 da área da base, π vezes R ao quadrado, onde o raio da base do cone é 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 8. 6 ao quadrado, 36, dividido por 3 dá 12, e 12 vezes 8, 96 π. Esse, portanto, é o volume do cone. O exercício pede exatamente a superação, ou seja, quantos centímetros cúbicos o volume do cilindro tem a mais que o volume do cone. Então, o que foi que eu fiz? Eu subtraí um do outro. 120 π o volume do cilindro, menos 96 π o volume do cone. Então, o volume do cilindro supera o volume do cone em 24 π centímetros cúbicos, ok? Resposta na letra C. Vamos, então, à presença do aluno Gui. Professor, é frequente em vestibular questões que envolvem dois sólidos de revolução, como nesta questão que envolve cilindro e cone? Muito bem, respondendo à pergunta do Gui, sim, meu caro Gui. É muito recorrente em vestibulares a situação em que nós temos dois sólidos redondos, distintos, envolvendo áreas e volumes, ok? Respondendo à pergunta do nosso aluno Gui. Vamos à questão de número 2. Observem. Um cilindro circular reto de 24 centímetros de altura tem o mesmo volume que um cone circular reto de 8 centímetros de altura. Sabendo que a área lateral do cilindro é 96 π centímetros quadrados, pode-se afirmar que o raio da base do cone mede letra A, 8 centímetros, letra B, 6 centímetros, letra C, 12 centímetros, letra D, 10 centímetros e letra E, 4 centímetros, ok? Vamos à resolução da questão 2. Ora, pessoal, novamente, nós temos uma situação em que nós temos dois sólidos redondos, o cilindro e o cone, e, novamente, nós temos uma situação envolvendo áreas e volumes, ok? Muito bem. Do cilindro foi dado a altura dele, como sendo 24 centímetros, esse é o valor da altura que foi dado, por hipótese, e o raio da base eu chamei de R, beleza? Por outro lado, o cone foi dado também a altura de 8 centímetros, e ele disse no exercício que os volumes são iguais. Ok? Então, vamos lá. Partindo da área lateral do cilindro. Vamos lá.
2π vezes RH é a área lateral do cilindro, mas ele deu como 96π centímetros quadrados. Dividir por π dos dois lados, a altura foi dado como 24, aí ficou 2 vezes R vezes 24, que é a altura do cilindro. Isso tudo igual a 96. Ora, 24 vezes 2R dá 48. E quando eu dividir por 48 dos dois lados, eu chego à conclusão de que o R é 96 dividido por 48. Portanto, o raio da base do cilindro é 2 centímetros. Beleza? Vamos então agora à segunda situação em que ele fala que os volumes são iguais. Ora, como eu tenho o raio da base do cilindro, que eu acabei de calcular como 2, e como eu tenho a altura, dá para achar o volume do cilindro. Volume do cilindro, área da base, π vezes R ao quadrado, π vezes 2 ao quadrado vezes a altura, que é 24. Volume do cone, visto hoje, 1/3 da área da base, π vezes R ao quadrado vezes a altura do cone, que é 8. Ora, dividido por π dos dois lados, eu vou obter que 2 ao quadrado é 4, então fica 4 vezes 24 do lado esquerdo. Do lado direito, 8 vezes R ao quadrado dividido por 3. Se eu dividir por 8 dos dois lados, bem aqui vai dar 3 e bem aqui vai dar 1. Então eu tenho que R ao quadrado é igual a 4 vezes 3, 12 vezes 24 dividido por 8, que é 3. Ora, 12 vezes 3 é 36. Então eu chego à conclusão de que R ao quadrado é 36. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu chego à conclusão de que o raio da base do cone vale 6 centímetros. Resposta na letra B. Vamos então à presença do nosso aluno Gui. Professor, é recorrente em vestibulares da UEA questões que envolvam cálculos de sólidos distintos? Respondendo à pergunta do nosso aluno Gui, sim, é recorrente em vestibulares de UEA e outras bancas para o qual a VUNESP elabora a prova, situações em que nós temos sólidos distintos e uma situação que envolve áreas e volumes, ou igualdade de área ou igualdade de volumes, ok? Vamos à questão de número 3. Um frasco em forma de um cone circular reto, com boca de 8 centímetros de diâmetro e 16 centímetros de altura, contém um líquido até a altura de 10 centímetros, conforme mostra a figura. Considerando π igual a 3, é correto concluir que o volume de líquido em centímetros cúbicos que ainda precisa ser colocado dentro desse cone para completar a sua capacidade máxima é letra A, 141,2, letra B, 165,3, letra C, 174,6, letra D, 193,5 e letra E, 187,2. Vamos à questão, a resolução da questão. Ora, por hipótese, nós temos um cone maior e um cone líquido, né? Um cone que contém um certo líquido, um cone menor, ok? Então, o que é que nós temos? Primeiro, de início, vocês notem que eu tenho aqui uma semelhança de triângulos para eu achar o raio da base do cone menor. Então, o que foi que eu fiz aqui? 16 está para 10, na semelhança de triângulos, assim como 4 está para R. Ora, fiz meio pelos extremos para chegar à conclusão de que 16R é igual a 40. Dividindo por 8 dos dois lados, eu chego que o raio da base do cone menor é 5 sobre 2 centímetros. Aí o que foi que eu fiz? Eu calculei o volume do grandão e subtraí do volume do pequeno. Ora, o volume do cone maior, o volume total, 1/3 da área da base, que é π vezes 4 ao quadrado, lembrando que o diâmetro é 8 e o raio é a metade de 8, 4 ao quadrado, vezes a altura 16. Mas, por hipótese, o π é 3. 1/3 de 3 é 1. 4 ao quadrado é 16, vezes 16, 256 centímetros cúbicos. Esse é o volume total. Eu vou calcular agora o volume do cone menor, no cone líquido, vai. O volume é 1/3 da área da base, que é π vezes R, que é 5 sobre 2 ao quadrado, vezes a altura do cone menor, que é 10. Ora, 1/3 de π, que é 3, 1/3 de 3 é 1, 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 10, 250 dividido por 4. Eu chego à conclusão de que o volume do cone menor é 62,5. Como eu quero a diferença entre eles, que é exatamente quanto falta para ele ter a capacidade máxima, eu subtraí 256 menos 62,5. Chegando, então, à conclusão de que o volume que falta para completar a capacidade máxima é 193,5 centímetros cúbicos. Resposta na letra D. Na aula de hoje, vimos, então, o cone de revolução,
dando ênfase a volumes e áreas e volumes, importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste em todas as redes sociais.